Boa noite a todos. À espera só que o Diogo aceite o convite. Ok. Já vai entrar. Boa noite. Boa noite, Diogo. Como é que estás? Está tudo, meu caro. E contigo? Está tudo bem? Está tudo em ordem por aí. Já começou a pré-época? Já estamos na luta outra vez. A ver o que é que isto vai dar outra vez. Quando é que começou? Começámos na segunda-feira com exames, começámos também com alguns treininhos de introdução à carga e ao esforço para ver o que é que isto vai dar. Muito bem. Então já começou aí. Nem todos começaram da segunda liga, pelo menos. Acho que nem todos começaram. Não, acho que vamos começar dos clubes todos no final da semana, hoje e amanhã, já toda a gente deve começar. Grande parte do pessoal com os exames médicos, mas fora isso. Ok. Ok, Diogo. Ainda és um treinador jovem, 29 anos. Já também na terceira que tens ainda muito para andar e sonhos para concretizar. Também és um treinador que eu primeiro agradecer-te por teres aceito este convite, como é óbvio, antes de começar aqui a introdução. É um privilégio ter aqui um treinador jovem e com o percurso que tu tens em termos de batalha, entre aspas, começaste também do sub-13 do Perouzinho, não é? Ou, acho que não estou enganado. Certo. E já começaste sempre os escalões baixos a tentar subir na carreira, isso na minha opinião é algo de louvar. Gosto de treinadores que quer seja treinadores adjuntos, ou adjuntos ou guarda-redes, analistas, que vêm de baixo. Primeiro louvar-te a ti e também ao Feirense de te dar a oportunidade de falar aqui e partilhares a tua experiência. A primeira pergunta é aquela da praxe, é que tu falas um pouco, para as pessoas também te conhecerem um bocadinho melhor, como é que começou tudo aqui no futebol? É melhor falares tudo que estar eu aqui a fazer uma introdução, ouvir-te é sempre muito mais fácil. Nossa, está bem. É assim, eu comecei com 8 9 anos, assim, no clube aqui da minha zona, que é o Pedroso. Comecei a ter o bichinho pela baliza e os meus pais lá me puseram lá no futebol. E eu, pronto, fui mostrando assim algum jeitinho. Acabei por dar um salto para o Boa Vista. Acabei por jogar até aos meus 12 13 anos, até que fiz uma lesão, uma ruptura de ligamentos no joelho esquerdo, uma ruptura no cruzado anterior e a partir daí tive muito pavor e muito receio de voltar a jogar, tive sempre aquela coisa de se me volta a lesionar e depois, também tendo em conta a minha posição que era de guarda-redes e depois nunca mais cresci. Eu dei um pico de crescimento muito rápido, cheguei ao 1,70 m com 12, 13 anos, a partir daí estagnei. Eu ainda hoje tenho 1,70 m e já na altura era impeditivo para conseguir outros voos, mas para voltar a jogar nunca mais me despertou. Depois, pronto, com 16, 17 anos, comecei outra vez a ter o bichinho do futebol, mas neste caso pôr na área do treino. Desde muito cedo fiz a minha base de formação para que fosse através de formação académica, da secundária, depois temos académicos na formação de faculdade, consegui fazer com que fosse, pelo menos em termos académicos, atrás desse sonho. E pronto, depois comecei num clubezinho aqui também da zona, o Perouzinho, que é um clube que diz alguma coisa à minha família. Comecei nas bases, comecei no sub-13, sub-14, sub-15, saltei para um dos maiores clubes de Gaia, que é o Belovense, Sim, para conheço. o de iniciados. A meio desse ano, houve uma equipa técnica nova que se foi para a equipa do Vilanovense e me viu um miúdo de 21 anos no Vilanovense ir mais cedo para lá para dar treinos guarda-redes à formação toda e achou pertinente a minha paixão pelo treino, convidaram para a equipa sénior. A partir daí, pronto, tive o convite de Feirense, 2 anos de sub-19, 2 anos de sub-23. No final do sub-23 regredi, salvo seja para o sub-19, porque a estrutura queria-me manter, mas com o fim do sub-23 voltei para o sub-19 e a meio da época de 19-20 tive o convite do Feirense para assumir a equipa técnica do Feirense e pronto, até hoje estou aqui. Acho que fizemos até agora um bom trajeto que ficou nas vistas de toda a gente na última época e meia e pronto, estamos aqui na luta para mais. É verdade. E sentiste assim grande diferença quando foste para a equipa principal em relação ao sub-23, por exemplo?
Sinceramente, não. É assim, eu pelo menos já tinha algum hábito, porque, pronto, nunca deixei de treinar até por fora guarda-redes séniores e eu, pronto, acabei por sempre ter alguma facilidade de adaptação. Também é verdade seja dita, os guarda-redes que apanhei nos séniores do Feirense são impecáveis e nesse aspecto, pá, perceberam as minhas origens, perceberam a minha mensagem e foram sempre ajudando e eu sempre lhes disse que, pá, eu tenho 28, na altura tinha 28 anos, sou jovem, estou a crescer como vocês é que vão ensinar a mim, eu simplesmente vos vou ajudar a chegar a patamares físicos, porque também a minha área advém disso, a minha área académica, vou tentar alcançar-vos em patamares físicos substantivamente melhores, para depois, através daí, com o nosso treino, sempre com uma boa disposição, sempre com humildade, que acho que é uma das minhas características nesse sentido, sempre com uma humildade, sempre com trabalho e com alguma dedicação da minha parte, porque eu sempre, tudo o que faço, tive a mesma dedicação, desde o sub-13 ao sub-12 ao sub-11, até ao escalão de sénior, portanto, acho que a partir daí a minha paixão pela área do treino sempre foi alguma coisa que me conseguiu fazer com que eu chegasse um bocadinho mais além. Muito bem, isso é importante em termos de o que referiste, aprender sempre com os jogadores, acho que também temos que ter sempre em consideração. Passando aqui um pouco mais à parte também um bocadinho do treino e da análise, como é que procuras dividir a tua semana que antecede a um jogo? Em termos, vamos imaginar que folgas ao domingo, como é que preparas? Folgas ao domingo não, desculpa, tem jogo ao domingo, como é que preparas a semana com um jogo sábado ao domingo da próxima semana? Como é que procuras organizar-te? Certo. Pronto, isto não é segredo nenhum. Aliás, todas as equipas técnicas devem fazer assim, todos os treinadores guarda-redes com quem falo da primeira e da segunda liga também se fazem mais ou menos assim. É importante, porque é que eu te faço esta pergunta? Porque muitas das pessoas que já recebi muitas mensagens, é por isso que eu também decidi convidar treinadores guarda-redes. Curiosidade, como é que pessoas que estão a trabalhar na primeira e na segunda liga, como é que preparam para eles também perceberem a diferença das ligas um pouco mais inferiores, de ser Liga, Campeonato de Portugal até a Divisão de Elite, para eles também terem uma noção das diferenças, é por isso que eu acho que é importante. Eu acho que um pouco isso. A grande diferença que há entre os escalões profissionais e os escalões mais abaixo de sénior, de escalão sénior, acho que a grande diferença é os recursos que nós temos, os recursos propriamente digitais, também os recursos humanos e os recursos materiais que a gente tem ao dispor. E no meu caso, tenho um grande recurso de informática que é o próprio iScout, o próprio Instat, que me vão dando alguns acessos a vídeos e a jogos dos meus adversários. Eu, por exemplo, organizo sempre, antes de organizar o meu microciclo de treino, o que faço sempre é, através do meu analista, ou neste caso o analista do clube, nós temos uma dinâmica de trabalho muito interessante que nos permite sempre ter a noção de como é que a equipa adversária se organiza em termos ofensivos, como é que eles fazem a sua transição, como é que fazem a sua organização. A partir daí também consigo perceber como é que eles fazem o tipo de pressão na nossa área defensiva, como é que eles condicionam a nossa primeira fase de construção, que tipo de espaços que nós temos de exploração do guarda-redes, que tipo de espaço é que nós conseguimos explorar no pontapé de baliza, no momento de recuperação de bola em que nós temos a bola, podemos transmitir a bola para qualquer espaço do campo. Já nesse aspecto, conseguimos pôr a bola já em certos aspectos em que conseguimos apanhar a equipa adversária em contrapé e temos que aproveitar esses espaços para tal. E depois, durante o microciclo, é mais em termos de bola parada em si, os esquemas táticos em que temos que ter em atenção, os cantos, os livros diretos, os padrões que temos nos lançamentos, nos penaltis, e depois eu perco um bocadinho de tempo com os próprios penaltis em si, porque vejo muito os penaltis. Preparas os penaltis mesmo que não seja uma eliminatória? Preparo sempre. Opa, eu acho que é um aspecto que tem que ser cada vez mais trabalhado, porque no futebol profissional, opa, é no pormenor. É mesmo no pormenor. Basta uma coisa enganada para se ganhar um jogo, para se perder um jogo, para se empatar um jogo. Em geral já tivemos casos desta época passada em que bastou certos aspectos na corrida do jogador, no momento em que o jogador pousa o pé no chão, a gente consegue perceber os padrões que esses jogadores a bater os penaltis às vezes têm no momento da sua batida, e nós já tivemos algum sucesso em alguns penaltis nesta temporada que transitou e que nos ajudou a ter algumas defesas nesse momento. E depois do jogo é muito simples,
É simplesmente fazer a visualização do jogo em espaço mais calmo, uma pessoa já acalmou as ideias, já está mais tranquila, vê o jogo por si só, tranquilamente, do princípio ao fim. Depois faço um aspecto que é muito simples, que é simplesmente ver o jogo e parar os momentos do guarda-redes e analisar todas as suas ações. Depois, a partir daí, faço um relatório em que vou acabar por apresentar ao guarda-redes que jogou. Eu também ia tocar nessa pergunta, então já que tocaste, podemos então passar um bocadinho sobre isso. Tu fazes a análise do teu guarda-redes sempre do jogo anterior, correto? E depois apresentas ao teu guarda-redes, mas apresentas só a ele ou a todos os guarda-redes em conjunto? Comecei com os 3, ou com 4, com 5, seja como for, mas sempre tive 3, pronto. Comecei com 3. Mas apresentas o relatório que faz o guarda-redes que jogou só a ele individual ou em conjunto aos guarda-redes todos? É isso mesmo que estou a dizer. Eu comecei com os 3 a fazer reuniões. Só que depois comecei a perceber que os guarda-redes entravam no modo defensivo às vezes. Quem jogava entrava no modo defensivo de pronto, eu falhei aqui, mas calma, falhei porque fui obrigado a isto, e às vezes não são tão, não é sinceros, mas pronto, não se abrem tanto. Ok. Enquanto que com o guarda-redes, só ele que jogou, consigo ter abertura suficiente da parte dele para que ele consiga dizer ao Mister, olha, neste momento eu tive aqui às vezes tem um lapso de memória, tive aqui uma paragem completamente, ou foi por causa de um barulho na bancada, ou foi por causa de um barulho do nosso treinador, ou disto ou daquilo, alguma coisa, e eles conseguem ser mais sinceros. Ponto. Ok. É o que eu consegui perceber neste ano e meio que tive na equipa séria, é que eles conseguem ser mais sinceros possíveis. Quando estão com os colegas de equipa, é diferente, eles acabam sempre por se defenderem um bocadinho. Claro que advém da personalidade de cada um. Posso ter um guarda-redes que pronto, não tem problema nenhum e diz tudo o que tem para dizer, enquanto que posso ter outro guarda-redes que se tenta defender um bocadinho mais na presença dos outros, e depois sozinho comigo já diz outra coisa. Ou até pode dizer a mesma coisa, mas salienta com mais argumentação. E isso, de facto, para mim foi interessante, porque foi a sugestão de um guarda-redes meu a meio da época passada, fiz e acabei por ter mais feedback até para os próprios treinos, e comecei a perceber, pronto, calma lá, isto realmente é bom, porque consigo até explorar aqui outros aspectos para trabalhar em treino. E isso para mim foi um grande ganho que tive em questões de relatório, porque eu costumava fazer um relatório muito direitinho por PowerPoint, fazia tudo direitinho, punha estatística, punha tudo. E em termos de tempo, tu procuras, o treinador dá-te tempo para tu falares com eles, tens liberdade para falar com eles sozinho, e por norma quanto tempo é que tu defines em termos de comunicação, com certeza, para não estar muito tempo lá dentro com eles, para não ser tão cansativo. Isso também se defines o tempo do vídeo, se fazes em vídeo ou não, se tens algum limite para não exceder e para não ficar muito extenso. É assim, eu por acaso, não sei como é que são com as outras equipas técnicas, mas eu, pelo menos aqui, sinto um bocadinho privilegiado, porque em termos de treino guarda-redes, seja dentro de campo, seja fora de campo, tenho autonomia total. O Mr. Rui dá-me liberdade completa para fazer o meu trabalho, ele tem confiança em mim para fazer tal, e desde já agradeço-lhe, porque não deve ter sido fácil, admito que não deve ter sido fácil confiar num miúdo na altura de 27 anos para uma equipa técnica de uma equipa profissional, portanto, a partir daí só tenho que lhe agradecer, e acho que a partir que sempre mostrei a minha autonomia para tal, e essa confiança permitiu isto, que é nós fazemos estas reuniões ou antes do treino ou depois do treino, depende sempre da disponibilidade. Não tens nenhum dia fixo da semana? Por norma é o mais cedo possível. Eu ainda demoro a fazer esta visualização. Se nós jogarmos ao domingo, tivermos treino na segunda-feira, limita-nos o tempo, acabam sempre de nos limitar o tempo, porque ainda demora algum tempo a fazer. Os meus meios informáticos não são propriamente os topo de gama, e ainda demora a fazer as coisas, mas tento sempre fazer o mais rápido possível na segunda ou na terça-feira, já fazer essa reunião. Para que depois exista a quebra e depois começasse a preparar o próximo. Exatamente. Arruma-se já com o jogo, começa já a preparar o próximo, e a cabeça dos guarda-redes muda. Foca já no jogo a seguir, e em vez de estar no que se passou, já está a pensar no que se vai passar a seguir. Ok. Diz-me uma coisa, ainda tocando na parte do treino, quantos guarda-redes por norma tens durante a semana?
quantos é que achas que é o adequado para tu teres um treino, na tua opinião, claro, sempre na tua opinião aqui, para ser um treino muito mais eficaz, consoante o que tu queres no treino dos guarda-redes, claro. Na minha opinião, são os 3 guarda-redes. Tive momentos, ano passado, na pré-época, em que cheguei a ter 5, e eu, por exemplo, também com a minha escola de guarda-redes, já tive, tudo bem às vezes com miúdos, também com séniores, 6, 7 guarda-redes, é muito complicado. Para um treinador só é muito complicado, acima dos 4 guarda-redes. 4 guarda-redes é muito limitativo porque o tempo de treino deles é muito reduzido, na minha opinião. Mais ou menos, depende sempre dos dias, eu sei, mas por norma quanto é que roda isso durante as semanas? Eu sei que isso varia consoante sempre o dia da semana, eu sei isso. Mas mais sempre entre os 30 a 40 minutos. Sempre. Yeah, sim. Sempre. E lá está, o nosso treinador, o Rui Freire, é muito sensível no aspecto do treino de guarda-redes e dá-me sempre o tempo necessário para, salvo seja alguma exceção de um treino mais tático em que ele precisa de passar 10 ou 15 minutos, é normal. Isso é normal, sei que em qualquer contexto se faz. Porém, tenho sempre a liberdade de cerca de 40 minutos para tratar disso, para tratar do treino específico. E lá está, e creio que o ideal seria sempre os 3. Mas claro, 4 dá para trabalhar, 2 perfeitamente, mas a partir daí já começa a ser um bocadinho complicado porque os guarda-redes começam a ter muito tempo de paragem. Depois, então, também achas que a solução disso era, por exemplo, ter 2 treinadores guarda-redes? Por exemplo. Não sei, qual é a tua opinião também para passarmos deste? Qual é a tua opinião? Imagina que o clube queria mais guarda-redes, fazia a ligação do sub-13 e ia treinar com, imagina, treinar com a equipa principal, vamos supor isso. Já tive eleições às vezes quando saísse em outras equipas, o treinador, o guarda-redes ir à equipa principal, se já tiveste isso. Então, uma das soluções, não sei qual é a tua opinião sobre isso, ter um guarda-redes, um treinador guarda-redes também, 2. Olha, eu há 2 anos finalizei o projeto Sub-23 e era coordenador do departamento de guarda-redes do clube, ou neste caso do Ferencváros. E eu tinha uma ligação enorme à equipa de Sub-19 e à equipa de Sub-18 que nós tínhamos. E o que é que eu fazia? Eu, como gostava sempre de ter ligação com os treinadores guarda-redes das 2 camadas e os guarda-redes em si, ia chamando sempre sucessivamente os imensos guarda-redes que nós tínhamos no Sub-18 e no Sub-19, além do Sub-23, e seria sempre um dia por semana em que eu chamava o treinador de guarda-redes, fosse do Sub-19, fosse do Sub-18, para nos auxiliar, ou seja, em vez de ter os 3 guarda-redes Sub-23, tinha os 3 guarda-redes Sub-23, mais 2 do Sub-19 e às vezes mais um do Sub-18 e tinha o treinador de guarda-redes do Sub-19 ou do Sub-18 a ajudar-nos, ou seja, estávamos ali todos em sintonia a trabalhar em prol do crescimento para o clube. Isto não é para a equipa de Sub-23, não era para a equipa de Sub-19 nem para a equipa de Sub-18, era em prol do clube. E neste caso acho que sim, que era muito benéfico e vejo que no futuro que isso vai acontecer. Aliás, já vemos equipas da Primeira Liga como o Porto, Benfica, Sporting, até mesmo isso, que é ter o treinador do guarda-redes adjunto. É verdade. Há muitos momentos mortos que os guarda-redes têm em que o treinador do guarda-redes está a acompanhar um jogo, uma própria peladinha, um jogo reduzido, em que estão os 2 guarda-redes a jogar e está outro de fora, à espera. E nesse tempo é tempo perdido. Verdade seja dita, é tempo perdido. Podia estar a fazer outra coisa. Só que eu não posso, ou neste caso o treinador de guarda-redes não pode estar só atento ao guarda-redes de fora ou só atento ao que está a passar no dentro de campo. Tem que decidir entre eles. E neste caso eu decido, às vezes, em estar atento ao que está a passar dentro de campo, ao que está a passar no jogo reduzido, porque estamos a trabalhar momentos em que é preciso implementar no jogo. Mas nos outros momentos, em que é aspectos mais de tiro, remate e golo e pronto, muitos duelos, a partir do que é que às vezes faço? Fico concentrado no guarda-redes que está de fora, dou-lhe um bocadinho mais de carga para ele não esperar e não ir a frio para o jogo reduzido, porque o que eu costumo fazer é sempre uma rotação de guarda-redes, sempre para eles estarem com os mesmos momentos de treino e com os mesmos minutos, porque não quero que um guarda-redes tenha ou mais de 5 minutos que o outro. Eu gosto que sempre que eles tenham sempre as cargas equilibradas, de forma a que, pronto, sempre que seja chamado um, seja chamado outro, a carga de treino seja equilibrada entre os 3, ou neste caso os 4 ou os 2, que seja o que for, para depois perceber como é que está também a carga de treino deles. Se um treino a seguir já tem que acalmar um bocadinho mais em termos de intensidade, se tem um treino a seguir tem que pôr um bocadinho mais de lume, um bocadinho mais assim. Ok, muito bem. Por norma, filmar os treinos? Se filmas os treinos e se filmas os treinos de lá de cima ou se preferes filmar mais perto dos teus guarda-redes? Como é que se funciona?
Eu Vocês também costumo, têm uma noção um pouco. sério, eu costumo, não é sempre, verdade, não é sempre. É quando estou mais atento a outros pormenores. Eu costumo filmar os treinos, praticamente, pá, não, pá, é muito de vez em quando, mas filmo. Porquê? Porque estou concentrado em aspectos de pormenores em que eu já não consigo ver lá. Eu, a partir do momento em que sei, pronto, estamos a errar aqui, vamos continuar a cismar e eu consigo perceber qual é o erro e cismamos lá. A partir do momento em que começo a ver ali no momento do treino, em que não estou a perceber já qual é o erro ali, não consigo decifrar no momento, o que é que eu faço? Começo já a trazer a câmera e através do vídeo e dos próprios frames, ir frame a frame, perceber o que é que está a passar, temos às vezes apoios, às vezes temos a rotação dos apoios, já se consegue perceber ali certos pormenores que não consigo ver ao vivo. Por isso é que eu às vezes gosto de levar a câmera para isso. Depois, em treinos mais táticos, em que é preciso ter um aspecto tático no contexto de cruzamento ou no contexto de jogo de pés, aí o que é que eu já faço? É tento pôr a câmera um bocadinho mais longe. Este ano vamos ter um bocadinho mais de facilidade com o nosso analista sempre presente para filmar esses aspectos. Já me pediu até um tripé extra, além do nosso atual, um tripé extra, que é para filmar sempre a questão técnica do guarda-redes na distribuição, seja no cruzamento, o que nos vai auxiliar muito. Porque não é só as questões técnicas, é também muitas questões táticas que eu tenho que trabalhar para ir de encontro ao que o nosso treinador pede. Muito bem. Isso acho muito interessante isso aqui porque o jogo envolve muito mais do que num simples aspecto, por exemplo, dos lançamentos, bolas longas, pontapés, isso é extremamente importante, até para perceber o que disseste importante, porque muitas vezes esquecem os apoios. Como ele vai receber a bola, o apoio por exemplo, depois virar para o corredor contrário. Passando um pouco ao adversário, por norma costumas fazer análise do guarda-redes do adversário? E se sim, quais são os pontos que achas que são importantes abordar? Assim, o verdade seja dita. Faço para mim porque gosto de ter uma base de dados de guarda-redes. Aliás, tenho uma base de dados feita em Excel, tudo à mão, cerca de 120, 130 guarda-redes, desde o guarda-redes de 2002 a 2006 ao guarda-redes de 1989, em termos de datas de nascimento, e organizo através de datas, e depois é só uma questão de ver como é que eu analiso o guarda-redes em questões técnicas, em questões táticas, em questões de queda, em questões às vezes até de comunicação. Analiso muito esses aspectos. Vejo como é que ele falha, como é que ele reage à falha depois de ele falhar, vejo como é que ele reage, se reage bem, se reage mal, se ele desfoca ou se ele continua focado. Acho isso muito importante e tenho sempre as minhas anotações à frente de cada guarda-redes, seja ele, desde o petis até o escalão de sénior, até pode ter 32, 33 anos. Claro. Analiso, vejo um guarda-redes que acho pertinente, guardo a minha base de dados. Sim, mas do adversário, procuras analisar imagina, quando estás a preparar a tua semana, analisas o adversário, o guarda-redes do adversário para teres informação sobre ele? Eu não. Eu, em termos de adversário, gosto só de ver os aspectos ofensivos, que é para sempre alertar o meu guarda-redes. Eu não gosto de dar informação a mais, porque repara, numa semana é tanta informação que os guarda-redes e os restantes jogadores levam. Sim, eu quando digo analisar os guarda-redes adversários não era tanto para o teu guarda-redes, mas sim para a tua equipa técnica, por exemplo, para eles entenderem alguns aspectos como tu és mais em termos especializado no guarda-redes, certeza que estavas mais à vontade em dizer algum aspecto menos bom do guarda-redes adversário para que a tua equipa possa explorar. É mais só por causa disso. Imagina, nós temos o nosso analista que para já é muito bom. Ponto. Eu não tenho nada a dizer sobre o homem, acho que é um profissional espetacular e ele é muito competente. E ele, sempre que há aspectos acerca do guarda-redes adversário em que se possa analisar, que se possa dizer, vai-me pedindo sempre alguma ajuda e eu dou-lhe sempre esse auxílio. Temos um exemplo de um guarda-redes que estava no Nacional, em que a distribuição dele era muito boa e era muito importante a distribuição dele em termos de mão para lançar o ataque, e foi um momento que o próprio analista me alertou e eu estive a analisar bem a questão dele, chegámos a um consenso, decidimos até pôr isso no nosso relatório pré-jogo, para mostrar que é um momento em que temos que estar logo acertos, logo atentos,
para não sermos apanhados em contrapé, para não sermos apanhados desprevenidos. Essas questões têm que ser bem definidas, têm que ser bem identificadas, porque foi o que eu disse há bocado. Há pormenores que não podem falhar, e quanto menos pormenores falharmos no futebol profissional, acho que estaremos sempre mais perto da vitória, neste caso. Ok. Já falaste um pouco no início em relação à análise do adversário que tu tens em atenção, mas tenta-me dizer mais assim ao pormenor, em um outro aspecto, que tu falas mesmo com os teus guarda-redes sobre isso. Se existe alguma parte mais específica, consoante a análise que o analista te dá, ou que dá a equipa técnica do adversário em termos ofensivos, o que é que tu tens mais de intenção para falar com os teus guarda-redes? Em termos de treino, imagina, se veja um tipo de movimento mais padronizado, ou seja, se é uma equipa que explora muito o cruzamento exterior, ou que explora muito o tiro exterior, ou que é uma equipa que finaliza muito dentro da pequena área, ou é uma equipa que finaliza muito em termos de questões de cruzamento atrasado. São questões que nós temos que estar sempre atentos. E se veja um padrão da organização ofensiva no último terço, ofensivo da equipa adversária, tem que alertar e tem que treinar isso. Às vezes, claro, se formos demasiado pormenorizados no aspecto, às vezes limitamos muito o treino, verdade. Às vezes fica muito robotizado. Mas às vezes tem que ser. Claro. Às vezes tem que ser para o guarda-redes perceber que tipo de movimentos eles conseguem fazer, e verdade seja dita. Eu posso dar um exemplo no Escola de Sub-19, até no meu primeiro ano no Feirense, em que sabia que uma equipa adversária, na altura que era o Gil Vicente, que finalizava muito de cruzamento ao segundo poste, e passei, não foi 2 dias, mas no final do treino ganhava sempre os guarda-redes e treinava sempre aquele movimento. E por coincidência ganhámos 1-0, e no último minuto do jogo, se não me engano, foi a 2 minutos de fim ou 3 minutos de fim, uma coisa assim parecida. Já mesmo a terminar o jogo, um movimento exatamente igual, e o nosso guarda-redes faz uma marcha inacreditável, que foi ali uma vitória importante para a altura. Porque senão era um momento que nos iria apanhar em contrapé, e até podia dar defesa ou não, mas ao menos foi bem treinado, na altura foi percebido e pronto, teve eficácia, que é isso que nós pretendemos. Ok, muito bem. Já vi que tu és um treinador guarda-redes que procura dar alguma atenção, consoante sempre cada um tem a sua, cada um dá mais ou menos atenção ao adversário, isso é sempre de cada um. Mas que dia da semana é que tu procuras treinar mais o adversário? E a tua Vou treinando, imagina. Posso ter momentos de treino em que estou a treinar um bocadinho mais de questões de remate. Claro que começo sempre o treino com exercícios mais analíticos, mais específicos, às vezes até se diz que são exercícios de aquecimento, mas acabo sempre, ou tento acabar sempre, com um exercício que seja mais virado para o adversário. Vejo que o adversário faz certos movimentos para tiro exterior, acabo sempre com algum movimento de tiro exterior. Chega quarta, quinta, sexta-feira, seja o que for, tenho um dia em que trabalho mais cruzamento. Vejo que é uma equipa que trabalha cruzamento, em vez de ser lançada da zona da imediação da grande área, vejo que é um cruzamento que é muito fora da grande área, treino muito essas questões. Vejo que são equipas que fazem muito movimento de 1 para 1, em que procuram muitos espaços de 1 para 1, em que o próprio guarda-redes treino muito isso no outro dia da semana. Depende muito do que a equipa adversária faça. E aproveito sempre essas questões para ir treinando. E é como te digo, treino sempre do analítico, do mais simples, para o mais complexo do jogo. E acho que é assim, chega um momento em que estão mais cansados fisicamente, mas em termos mentais estão mais dentro, estão mais focados, já estão mais interiorizados do movimento que têm que fazer. E isso, dando sucesso do próprio exercício, eu acho que vai dando sempre um bom feedback para depois para o futuro. Muito bem. Falaste que procuram, em maior parte das vezes, filmar os teus treinos. E no dia de jogo? Tens o analista ou alguém que filma o jogo, correto? Mas tens alguma câmara só a filmar o espaço do guarda-redes para ver o raio da ação dele? É uma coisa que este ano admito que vamos tentar fazer, porque nós, em termos de recursos humanos, também é preciso ter sempre alguém ali para nos ajudar, entendes? Mas é uma coisa que vou tentar implementar este ano com a nossa equipa de analista. Porém, este ano que passou, ou melhor, as últimas 2 épocas na equipa séria, não o fiz. De facto, não o fiz, porque também o vídeo do nosso analista em Campo Grande chegava. Okay. O nosso analista consegue gravar o jogo em espaço grande e consigo sempre ter uma boa ligação entre o guarda-redes e a linha defensiva.
Agora, claro que há aspectos mais até de apoios, como a pessoa poderia estar mais atenta. Porquê? Porque basta pôr uma câmera ali atrás da baliza, perceber que apoios o guarda-redes faz, até é recuperar numa transição defensiva nossa. Pode estar um bocadinho mais lançado à frente da nossa grande área, lá na meia-lua, e no momento de transição defensiva, gostava de perceber às vezes que tipo de apoio é que eles fazem a recuar. Às vezes um apoio mal dado em meio segundo que perde para se preparar para a baliza, para se preparar para uma defesa. E isso é muito importante. Opa, é como eu digo, são pormenores em que às vezes parecem coisinhas que não fazem diferença nenhuma, mas são esses pormenores que às vezes nos dão uma vitória, nos dão 3 pontos, porque nos dão capacidade de defender uma bola ou não. Sim. E é nas tomadas de decisão que nos vão permitir ganhar jogos. Ponto. Ok, temos aqui uma pergunta do Mr. Rui Teixeira. Um abraço para ele. Ele pergunta-te como é que tu treinas a saída do guarda-redes num para um. É muito à base da tomada de decisão. Eu começo sempre, ainda hoje, por exemplo, foi um dia em que treinei isso, ou treinei esse contexto. Começo sempre com questões mais analíticas da própria mancha, do próprio slide, do próprio momento da tomada de decisão. A partir daí, faço momentos para outro guarda-redes decidir. Faço exercícios em que, por exemplo, estou a tabular com outro guarda-redes ou com os outros guarda-redes. Estou a criar momentos em que tenho movimentações ofensivas. Ponho bolas para ele decidir. Ponho bolas na profundidade para ele saber o que é que vai ter que fazer. Dou momentos de remate em que ele vai ter que saber. Vou encurtar, não vou encurtar. Se encurtar, qual é o momento em que eu tenho que fixar? Qual é o momento em que vou ter que decidir? E aqui, o que eu tento sempre transmitir ao guarda-redes é sempre retardar ao máximo a tomada de decisão do adversário. Porque quanto mais nós retardarmos essa decisão, maior vai ser a probabilidade de ele falhar. Porque isto é natureza humana. Quanto mais cedo a gente tomar a nossa decisão, mais seguros estamos dela. Ponto. Quanto mais tarde tivermos que realizar essa tomada de decisão, menos vamos pensar sobre ela. Vai ser logo instantâneo, vai ser muito reativo. E às vezes essa reação é que nos vai fazer com que a gente falhe. Porque não está tão preparado. E é nesse aspecto que eu tento trabalhar um bocadinho com eles. É, nesses lances de 1 para 1, tentar obrigá-los a retardar, a atrasar muito, a fixar mais os apoios, para no momento do remate ou no momento às vezes de fintar o próprio guarda-redes, eles conseguirem estar equilibrados e conseguirem estar em pé de forma a conseguir sacar a bola. Muito bem. É mais nesse contexto. Sim. As pessoas que tiverem mais perguntas que vão colocando, porque estamos a terminar e assim não fica tudo para o fim. Diego, fala-me um pouco também para terminarmos, como é que é o teu dia no dia de jogo? Como é que tu, mais ou menos, resumidamente, como é que é o teu dia? O que é que fazes quando chegas ao estádio e sucessivamente como é que te preparas esse dia? Opa, são rotinas em que, verdade seja, já está tudo preparado. Está tudo preparado, não temos que estar a inventar nada. Temos é que passar tranquilidade à equipa e temos que passar confiança à equipa. Essa mensagem tem que ser bem passada à equipa. A partir do momento em que sabemos a equipa adversária, em que vemos o nosso relatório pré-jogo, às vezes na palestra, às vezes fora ou dentro da palestra, quando eles vão para o aquecimento, o que eu tento fazer sempre antes é reforçar essa mensagem. Um bocadinho antes de irmos para o aquecimento, tento chamar o guarda-redes que vai jogar e tento reforçar a mensagem que estamos a tentar passar para o jogo. Que tipo de movimentações? É como se fosse uma revisão da matéria. Às vezes digo muito isto, vamos rever a matéria. Temos dúvidas do que se vai passar. Às vezes faço aqueles salvo, seja mini-testes de se acontecer isto, o que é que tens que fazer? Se for este jogador que bater um penalti, como é que tens que fazer? Qual é o padrão de batida deste penalti? Qual é o padrão de batida deste jogador? Que tipo de cruzamentos é que vai ser feitos neste momento? Okay. E às vezes até certas substituições que sabemos que vão acontecer em jogo de jogadores ofensivos da equipa adversária, nós às vezes alertamos sobre isso. E quando te digo alertar, às vezes alerto sobre isso dentro daquela mini palestra ou daquela mini revisão que fazemos antes de ir para dentro do campo. Mas acho que essa mini palestra ou essa mini revisão tem que ser o mais sucinta possível. 2, 3 minutinhos máximo, porque o jogador já está concentradíssimo no jogo que vai ter, está focado e quer ter, depois de uma palestra, depois de uma semana de trabalho em que certamente é cansativa, em que é estressante, porque uma pessoa quer ganhar. Quanto menos informação a partir daí, melhor, porque eles já sabem o que é que vão ter que fazer. É só fazer uma pequena revisãozinha da matéria, dar-lhes confiança e dar-lhes um bom aquecimento. A partir daí é com eles e dar-lhes a confiança para ganhar o jogo.
Ok. Diogo, temos aqui uma pergunta do Miguel Paiva. Ele diz: boa noite aos dois e obrigado pela partilha. Diogo, em relação às bolas paradas, achas importante o trabalho com o recurso a barreira fixa ou móvel? Vou-te ser sincero. Claro. É uma área, ou melhor, é um momento em que gostava de explorar mais. É que é mais com muita tentativa e erro, com muita exploração própria. Claro. Eu neste momento acredito muito na barreira fixa, ponto. Acredito muito porque é uma área que estou muito confortável. Sei que dá aquela eficácia. Agora, claro, foi até uma coisa que já tentámos com a equipa técnica, ou já falámos entre nós da equipa técnica, é outros tipos de barreiras. Às vezes o jogador por baixo, às vezes até uma dupla barreira, por exemplo. Ou às vezes até libertar ali a zona central de remate e pomos uma barreira ali entre as duas zonas. Pá, às vezes fazemos assim brainstorms interessantes em conjunto com a equipa técnica que nos faz pensar, e é isso que tem de bom uma equipa técnica com pessoas que não são yes men, em que cada um tem a sua opinião, cada um dá a sua opinião para chegarmos a um bom porto sempre, e essa partilha de ideias é muito boa. Portanto, claro que faz-nos pensar, faz-nos pensar, mas é o que eu digo, é uma questão de prática, e se na prática correr bem, começa a acreditar na mesma, mas até lá uma pessoa tem que ir na base do que confia e do que o guarda-redes se sente confortável, porque isto também, para seja dito, até podemos pôr um só guarda-redes, um só jogador na barreira. Se o guarda-redes se sentir confortável com isso, é isso que se vai fazer. Tem que ser bem alinhavadas essas regras, salvo seja, esses critérios, essas regras com a equipa técnica e com o guarda-redes e comigo, claro. A partir daí é só seguir com o plano de jogo. Sim, muito bem. Muito obrigado ao Miguel. Um abraço pela pergunta. Uma penúltima questão que tenho, para se alguém tiver mais que coloque, é em termos do teu futuro. Em relação ao teu futuro, sei que estás bem no Feirense, mas tens sonhos onde gostavas de divisões que gostavas de passar, campeonatos que gostavas de pular lá fora? Se assim alguma... Olha, vou ser muito sincero, que é qualquer treinador em Portugal ambiciona uma coisa, que é primeiro viver e ser profissional de futebol, depois ganhar títulos. Claro. E eu também ambiciono isso. Ambiciono um dia ser campeão nacional de futebol aqui em Portugal. 3 grandes, Vitórias, Bragas, seja de onde que for. Mas também neste momento admito que uma coisa que é, eu vou cumprir a minha 7ª época no Feirense, e é um clube em que eu sinto muito amor por ele, porque eu não sou adepto do Feirense, nunca fui, mas aos poucos, só que seja, uma pessoa começou a ganhar muito amor ao clube, começou a sentir-se muito adepto do clube e começou a ganhar muito amor até às camadas jovens, começou até a acompanhar as camadas jovens, e eu sinceramente o que me vejo nos próximos tempos, ou o que ambiciono nos próximos tempos, é noutras condições, porque o nosso paradigma atual não o permite, é noutras condições, com outros recursos, se calhar financeiros, irmos mais longe, ambicionar a subida da divisão. Subimos mesmo de divisão. Isso é muito importante para a vida de qualquer treinador, seja ele quem for. Subir de divisão faz uma carreira de um jogador mediano já ser um jogador de outro patamar. Um jogador que esteja no limbo para ir para uma primeira divisão. Se não subir, se calhar uma equipa da primeira divisão não vai buscá-lo, mas se subir já é a opção para uma equipa da primeira divisão. E às vezes só esse facto dá-nos essa ambição. E igual aos jogadores, os nossos treinadores também temos essa ambição. E eu atualmente só ambiciono uma coisa, não é num futuro muito próximo, gostaria que eu fosse, porque não temos esses recursos, como deves saber, mas gostava de subir de divisão com o Feirense. É uma coisa que eu adorava fazer e é uma coisa que me iria deixar-me de facto muito concretizado. E depois, mais tarde, claro, o que toda a gente ambiciona é jogar a Liga dos Campeões, é ser campeão nacional, mas é como te digo, passo a passo, nunca te fui de ir um passo melhor que a perna, sempre fui de ir ao objetivo mais. Opa, é uma forma de uma pessoa ir tranquilamente
e não entrar, salvo seja, às vezes em pânico, porque eu, por exemplo, estava no sub-23 e passei novamente para o sub-19 no fim do sub-23, podia ter entrado em pânico, daquela de pronto, opa, estava num patamar se calhar já bom, voltei para baixo. E a pessoa às vezes fica a pensar, opá, o que é que eu vou fazer da minha carreira? Se calhar já dei tudo o que tinha para dar. Não, calma. Vamos pensar, vamos continuar a trabalhar. E é nesse sentido que eu gosto de estar, é trabalhar. E depois, a partir daí, depois o trabalho vai ser feito, vai ter as suas consequências e vamos ter os seus frutos. Ano passado, com uma equipa com um orçamento muito baixo em relação aos anos anteriores, tivemos próximos de subir divisão. Sim, Não estou a sim, dizer que é isto. Possivelmente até vamos outra vez lutar pela manutenção. Seja, diga-se o que disserem. Já foi dito pela nossa equipa técnica no último jogo do ano passado. Prometia ainda maior mudança de paradigma em termos financeiros e assim foi. Menos recursos, vamos, o que é que temos que fazer? Vamos ao trabalho. Arregaçar bem as mangas e iremos em frente. Temos que trabalhar. Se fizermos um bom trabalho, a partir daí o mercado nacional vai estar atento. Mas não é isso propriamente que me está a fazer pensar, opá, quero ir para aqui, eu quero ir para lá. Não. Eu por acaso sinto-me bem onde estou. Claro que quero ir para outros patamares, quero ir para outros rumos, mas não agora. Ainda sei que tenho muita coisa para fazer no Feirense e espero que um dia consiga concretizar esse sonho. Já consegui no Sub-19 uma vez subir divisão, pode ser que nos Séniors um dia mais tarde também consiga. quem sabe, e o Feirense é sempre uma equipa, já esteve lá e também espero que volte lá o mais rapidamente possível. Também uma pergunta do José Luís, que diz boa noite. Em relação à divisão das cargas durante a semana, quais são os tipos de estímulos que procuras dar em cada dia da semana para que cheguem ao jogo totalmente recuperados? Um grande abraço também para o José Luís. Estilos, não estou a perceber mais ou menos que tipo de estilo é esse, mas pelo menos o que eu costumo fazer é começo sempre a semana como de recuperação. As cargas não podem ser tão elevadas. É só em jeito de recuperação, são cargas só de fazer o sangue mover, só de aumentar esse retorno venoso, tirar esse ácido lático das veias e fazer com que os músculos recuperem. A partir do meio da semana já se possa outra vez aumentar a carga, já posso aumentar a intensidade de treino. Depois, quando chegamos a meio da semana para jogo, os últimos 2 dias, não são 3 dias, os últimos 2 dias e no último dia, reduz a carga substancialmente para depois que chega ao dia do jogo, recuperado, tranquilo, para depois ir à competição. Se for muito fatigado, não é isso que nós queremos. Fadiga é agora, fadiga é na pré-época, para eles conseguirem alcançar os níveis físicos que a gente pretende. Depois, durante a época normal, é só uma questão de manter e jogar e recuperar. Não é dar grandes cargas. Nós acreditamos muito nessa metodologia, que é basicamente de recuperar e jogar. E em termos físicos, mantê-los sempre num bom nível. Ok, se não houver mais perguntas, vou colocar a última. Em relação como tu já és treinador de guarda-redes, já foste coordenador, mas mais vezes, se não estou em erro, treinador de guarda-redes, diz-me uma coisa, qual é o teu treinador tipo, de guarda-redes que tu gostas bastante, que segues muito alguma das coisas que ele faz? Certeza que deves ter algum, digo eu. Muitos treinadores têm isso, não sei se tens algum. Sou muito suspeito. Eu posso dizer, o treinador de guarda-redes não é admiração, é agradecimento por tudo que me ensinou até hoje. É o treinador de guarda-redes que o Feirense tinha há uns anos atrás, é o Mr. Paulo Santos, que este ano ainda esteve no Moreirense como Mr. Elite Vidigal. O Mr. Paulo Santos, desde que eu cheguei ao Feirense, sempre foi muito prestável, ajudou-me em tudo. E também sempre que podia, ajudava. Tínhamos muitas conversas, falávamos muito, trocávamos muitas ideias e é um treinador que eu tenho muito a agradecer. É um treinador de guarda-redes que tenho muito a agradecer porque ensinou-me muito. A minha metodologia de treino ajustou-se muito na altura quando cheguei ao Feirense, muito a ele, porque queria fazer com que os guarda-redes fossem, tanto na formação como nos séniors, a mesma linha. Era só depois uma questão de intensidade de um e outro, mas em termos de treino fosse a mesma linha. E se hoje sou o que sou em termos de treino, tenho que agradecer ao Paulo Santos, porque para mim é um treinador de guarda-redes que se calhar merecia, não é se calhar, tenho a certeza que merecia outros patamares. Merece por todo o conhecimento que tem e pela pessoa que é. Bom, deixo aqui também um abraço ao Mr. Paulo, não o conheço muito bem, mas
mas se tu dizes, e isso é um treinador que te marcou, isso é sempre positivo, é por isso também coloquei esse aponto, que também acho que é uma homenagem muito bonita de nós fazermos também àquelas pessoas que nós seguimos e que gostamos bastante. Diogo, não tenho mais nenhuma questão, também não vejo aqui mais nenhuma questão das pessoas. Primeiro, agradecer-te pela disponibilidade e pelo tempo que dispensaste para estar aqui e agradecer outra vez também ao Farense por ter dado a permissão de estares aqui. Desejar-te uma excelente época. Sei que é difícil subir divisão, pelo que tu também acabaste de referir, mas Claro. pelo histórico do Feirense, mesmo com as condições que nós sabemos e que já foi mencionado na época passada, que é um baixar, como tu disseste muito bem, o orçamento, pensámos sempre no Feirense para estar lá em cima, como equipas muito históricas. No ano passado vimos a equipa muito perto, ficámos sempre assim a sonhar um pouco, pelo menos eu, porque também tenho amigos muito de Santa Maria da Feira e fico sempre com aquele bichinho de querer ver o Feirense outra vez na primeira. Por isso tens sempre, mesmo que seja difícil este meu apelo, que espero que um dia, o mais rápido possível, possam chegar à primeira, que continuas a desenvolver, de certeza, o teu excelente trabalho que tens de desempenhar no Feirense e que alcances sempre os teus sonhos que queres concretizar. Agradecer também às pessoas todas que estiveram aqui a assistir e colocar as suas perguntas. Não sei se tem aqui mais uma pergunta. Não, diz aqui o Dani que já teve um privilégio de falar contigo. Não sei se conhece, não sei se consegues ver. Não. É o Mr. Dani, diz: Mr. Paulo Santos é um grande senhor, tive o prazer de falar com ele muitas vezes. Por isso, um abraço a ele. Não o conheço, mas sei que tu já deves ter falado com ele. Não sei se queres deixar alguma mensagem, Diogo, aqui de despedida, ou dizer alguma coisa para finalizar. Olha, o que eu posso dizer é muito simples quanto isto, e se calhar é muito simples o que eu vou dizer, mas se eu consigo, qualquer um consegue alcançar o sonho. E o meu sonho, desde muito cedo, era ser profissional. Sempre, na altura era como guarda-redes, não consegui. Outras questões me impediram, mas não consegui. Desde muito cedo, depois, 15 a 6 anos, comecei a puxar a carta para o treino. Batalhei muito. Cheguei ao ponto de com a faculdade, sair às 6 da manhã, porque estudava no ISMAI, ir às 6 da manhã para a faculdade, acabar as aulas às 3 da tarde, e desde as 4 horas às vezes até à meia-noite, com as equipas séniores, estar a trabalhar, não foi fácil. Acredita que não foi fácil, e foi com muita força de vontade, e uma pessoa na altura não recebia, zero. Mesmo nos séniores do Vilandovense, pouco recebia. É verdade. Foi com o intuito de lutar pelo sonho, e neste momento o que posso é que estou a viver o meu sonho e não quero que eu acabe, por isso eu tenho que continuar, e para o Feirense e para os adeptos do Feirense só espero é que a gente faça mais uma temporada para nos deixar orgulhosos como foi na temporada transata. Ok. Também para despedir aqui das pessoas, dizer que terça-feira voltamos outra vez às 21h30 com um treinador que neste momento está no estrangeiro. Fiquem atentos. Segunda-feira sai quem vai estar terça-feira. Agradecer mais uma vez ao Diogo e a vocês. E até terça. Ok? Diogo, um abraço e abraço a todos. Até terça. Abraço. Tá, um abraço.